Olá, seja bem-vindo ao canal Placar Corinthians. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha do Timão. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vocês sabem que o pessoal que está em casa assistindo o Terceiro Tempo, de vez em quando eles mandam mensagem. O que vocês ficam olhando no telefone durante o programa? Porque às vezes a câmera bate. Pique, corintiano, nós estamos tá mandando aqui mensagem. buscando informações essas estão surgindo lá de Parque São Jorge, porque Marília Ruiz está em contato direto com o Duílio, presidente do Corinthians, para trazer notícias aqui exclusivas para vocês que estão ligados aqui conosco, porque ao que tudo indica é isso, né? O técnico português não vai desembarcar aqui em São Paulo, e sim no Rio de Janeiro. Luiz Castro, afinal de contas, vai ser técnico do Botafogo, Marília Ruiz? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O Corinthians, na quinta-feira, tinha certeza de que o Luiz Castro seria técnico do Corinthians. Depois de conversar com ele, de conversar com o seu empresário, que eu contei aqui, tem uma linha direta Goiânia-Lisboa, Antônio Teixeira, mas com a intermediação do Giuliano Bertolucci, que é um empresário que faz muitos negócios com o Corinthians, ele teria aceitado a proposta do Corinthians e o empecilho, veja, esse pequenininho era a multa rescisória de 1 milhão de euros. O Corinthians acreditava que a sua proposta, que é uma proposta... A senhora não fala com veemência, porque é uma vergonha o teu Corinthians estar tanto tempo aí se humilhando para arrumar treinador. Qual é a pergunta? Antigamente os técnicos pagavam para ir para o Corinthians. Deixa eu responder a Lívia, depois eu respondo você. Licença. Entra na fila, é isso? Calma. Ela nunca critica o Corinthians. Eu tô contando aqui que é o detalhezinho, chama ironia. Não, mas tá muito Detalhezinho doce. Não tô doce, eu tô dizendo o que aconteceu. O Corinthians, isso na quinta-feira, tinha certeza que o Luiz Castro, que jogaria uma partida da Copa do Catar e depois venceu na sexta-feira, diria assim. Acontece que o Luiz Castro havia começado o negócio, né? O Corinthians havia atropelado uma negociação entre o Luiz Castro e o John Textor, já falei aqui. E o John Textor, que é um bilionário americano, está disposto a pagar a multa rescisória, coisa que o Corinthians não está. Ainda que a proposta financeira para a comissão técnica do Luiz Castro, no caso do Corinthians, seja um pouquinho maior, ela é de 3,5 milhões de euros por ano, com 5 pessoas, o John Textor oferece outras coisas no contrato que a comissão e o empresário do Luiz Castro consideram melhores, além, obviamente, do projeto esportivo de um ser diferente do projeto esportivo de outro. Agora, contatado por um colega nosso, o Thiago Salazar, estava tentando falar com o Antônio Teixeira, não consegui, mas o Thiago, da TV Gazeta, conseguiu falar agora há pouco com o empresário do Luiz Castro, que disse que ele ainda não decidiu e vai decidir amanhã. Mas todas as informações, inclusive as pessoas que eu estou conversando do Corinthians aqui, estão bem pessimistas com a possibilidade dele chegar. E isso significa que o Corinthians volta a estaca zero. Por que a estaca zero? Apesar do Corinthians ter o plano A, o B, o C, o D e o E. Porque todos esses planos já foram descartados. Então não dá para voltar no Rui Vitória, não dá para voltar no Paulo Fonseca, não dá para voltar no Vitor Pereira, não dá para voltar Eles nesses vão passar no teste da entrevista, é isso? Não, alguns até passaram. O Leonardo Jardim, que foi contratado por último, não quer assinar com ninguém. Agora, obviamente, que a janela mais importante para esses técnicos, como é para o caso dos jogadores, é no meio do ano. Eu imagino, essa é a minha informação nesse momento, ainda que o empresário dele tenha dito que ele só vai decidir amanhã, depois do jogo da Copa do Catar, a informação de que o Botafogo paga a multa rescisória, coisa que ele não conseguiu negociar com o Aldo Rail, que é o time dele no Catar, leva ele para o Botafogo. E eu tenho a impressão, com as pessoas que eu estou trocando informação aqui, não é só o presidente do Corinthians, que o Corinthians vai voltar os seus olhos para técnicos que estão na América do Sul. Porque todos os entraves, os principais entraves com os técnicos de estrangeiros, principalmente os portugueses, é que eles têm mercado na Europa e esse mercado está perto de reabrir. Maio reabre o mercado, reaquece o mercado europeu. Então o Corinthians, além de estar atrasado, porque sabia que a principal organizada não queria o técnico desde o ano passado, resolveu ouvir a organizada. Então que o Silvinho tivesse saído no final do ano. óbvio. Não agora. Exato, é óbvio, é um erro de planejamento. Então agora o Corinthians está percebendo, né? Pega o Carille, pô. O Carille tá no mercado agora. O mais engraçado é falar isso, a Marília falar ali, o Corinthians está... falando do planejamento do Corinthians, o Corinthians não tinha um planejamento, ponto. Porque se o Corinthians tivesse... Não estou questionando você, questionando o Corinthians. Claro. Se o Corinthians tivesse um planejamento, o técnico teria sido demitido no ano passado. Não, mas o Silvinho chegou demitido no Corinthians. O Silvinho chegou demitido no Corinthians, a torcida nunca quis, e ele só não caiu ano passado porque acabou o calendário. Porque se tivesse mais 2, 3 jogos, o Silvinho teria caído ano passado, porque a diretoria do Corinthians não conseguiria segurar a torcida, como não segurou com apenas 3 jogos. Então o Corinthians, Alex, tá correndo atrás do próprio rabo. Vai voltar a olhar para a América do Sul, vai voltar para onde tiver técnico, porque assim, dinheiro não tem, planejamento não tem, cada técnico que a Marília citou aqui joga de uma forma diferente. Não, o grande erro ainda começou tem em isso, dezembro. O planejamento foi embora, a Libertadores daqui a pouco tá chegando, daqui a 4 jogos tem um clássico contra o Palmeiras, e o Corinthians tá correndo atrás do próprio
próprio rabo. E a Marília já falou que o Lázaro não tem as credenciais, as graduações necessárias para dirigir um time profissional nas principais competições. Então o Corinthians precisa urgentemente. O que ele tem que fazer? Desculpa. Ele tem que tirar licença, curso, né? Curso na CBF. Curso na CBF. Licença sul-americana, diplomas. Só para concluir, isso que a Lívia falou é muito verdade. O Corinthians não tem planejamento porque o Corinthians foi atropelado pela principal organizada. Então aí a minha crítica aqui é constante, não é seletiva, vale para todas as relações incestuosas entre organizadas e clubes. O Corinthians fez o que a Gaviões queria. Liga para o presidente da Gaviões e diz que ele quer ser técnico. Porque o presidente do Corinthians, no dia em que ele demitiu o Silvinho na derrota para o Santos em Itaquera, ele falou para mim mais cedo, ele e outras pessoas da diretoria, que o Silvinho não ia cair. Mas eles consideraram irreversível a relação cortada entre Silvinho e torcida. E acharam melhor, tanto que assim, todas as entrevistas pós-demissão do Silvinho, o Duílio, o Roberto de Andrade e o Alessandro são todos elogios ao Silvinho. A gente acha que ele vai ser um sucesso, mas eles não conseguiram segurar a pressão da torcida. Não tem planejamento porque eles achavam que eles iam segurar. Então, além de tudo, é constrangedor saber que a direção da organizada é mais forte que a direção do clube neste sentido. Porque não teria problema demitir o Silvinho em dezembro, porque seria um planejamento. O Palmeiras, em 2015, foi campeão da Copa do Brasil com o Marcelo Oliveira. E mesmo campeão, tirou o Marcelo Oliveira logo depois e trouxe o Cuca para ser campeão brasileiro em 2016. Então isso aí faz parte de planejamento de um clube de futebol. Os dirigentes precisam analisar tudo direitinho e ver o que tem mais futuro. Tava na cara que o Silvinho não ia ter futuro no Corinthians, mesmo levando o time para Libertadores, mesmo fazendo um papel até melhor do que todo mundo esperava, mas estava na cara que uma hora ou outra isso ia acontecer. Só eles da diretoria do Corinthians que não perceberam. E só para falar sobre o nosso letreiro ali, nosso gerador, GC, né, gerador de caracteres, Botafogo deixa o Corinthians para trás e encaminha acerto com o técnico. Na verdade, é bom deixar claro que também é uma outra situação. Mas quem é esse cara, pô? É o fenômeno? Não, só para deixar claro, Milton, porque assim, não é que o Corinthians o Botafogo deixa o Corinthians para trás. Ainda que, obviamente, isso esteja acontecendo nesse momento. O Corinthians atravessou uma negociação que começou antes do Botafogo. O Corinthians lembrou que existia esse técnico, ou pior, descobriu que existia esse técnico, porque o Botafogo estava negociando com ele. Não estava naquele radar dos 5 primeiros entrevistados novamente, Esse técnico não era prioridade do Corinthians. Ou seja, Edmundo, então, não é que o Botafogo... É famoso quem? O Corinthians ouviu falar que havia uma negociação, foi atrás de informação, gostou do técnico, negociou com... Tudo isso é verdade. Mas quem foi atrás Ele foi campeão ucraniano e ganhou a segunda divisão em Portugal. É realmente um currículo absurdo. É discreto, é bem discreto. Ou seja, só mostra que o Corinthians não tem planejamento e aqueles que deveriam estar olhando o mercado e entendendo a realidade do Corinthians, Edmundo, estão correndo atrás do rabo de novo. Não é possível. Não, o time com o tamanho do Corinthians... O futebol brasileiro não se planeja. Exato. Agora, Flamengo, Atlético e Palmeiras ganharam esse destaque só pelo planejamento. O que é planejamento? É não vender os seus principais ativos, é você ter um CT, você ter estádio, isso é planejamento. O técnico é sempre uma incógnita, porque ninguém tem um DNA, ninguém sabe qual é o DNA do teu time. Ninguém sabe responder isso. Todo mundo quer vitórias, né? E é isso que acontece com os técnicos, com os times brasileiros. Então eles não se planejam na eventualidade de perder um técnico, sabe? E aí fica se reinventando, deixa na mão do interino. Os interinos geralmente vão bem, porque eles conhecem o elenco de uma forma mais global, não tem a pressão, né? E os resultados acabam acontecendo. Demitir um técnico depois de 3 jogos, sendo que foi uma vitória, um empate, uma derrota, é absurdo. Você deixa o técnico fazer toda a pré-temporada. Pois é, cara. E aí você, após 3 jogos, isso que é quarta e domingo. Né? Porque se fosse domingo e domingo, seriam 3 semanas. Você podia dizer, pô, eu tô vendo que não vai vir resultado. Mas um amigo meu me chamou aqui a atenção agora. Hoje não entrou o Pedro e não entrou o Marinho. Entrou o Diego no lugar do Arrascaeta. Se fosse um brasileiro que fizesse todas essas mudanças aí... Demitido. A gente estaria aqui criticando, né? Eu nem vi o segundo tempo. Só li aqui uma informação de um amigo. Tirar o Arrascaeta para botar o Diego, diminui o poder ofensivo do time. Não entrar o Pedro, não entrar o Marinho, um jogo gigante, mas é português e português forte. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo e não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário e de também ativar as notificações do canal.
Até a próxima e vai Corinthians!